eu me chamo Milena e eu vou falar um pouco sobre a técnica de hashing, que é uma técnica de organização de arquivos. Basicamente, a principal vantagem oferecida por essa técnica é o acesso rápido e direto a um determinado registro. Esse acesso se dá principalmente ao fato de que condições de pesquisa são aplicadas a um determinado valor de campo. Este campo, que passa a ser chamado de campo de hash, recebe essas condições de pesquisa que normalmente são condições de igualdade. Outra característica da técnica de hashing é que a função hash ela existe para ser aplicada sobre o valor do campo de hash para gerar o endereço onde o registro vai ser armazenado. Normalmente, o valor de campo de hash ele pode ser um nome, um número, um código. E quando aplicada a função hash sobre ele, o resultado, como eu falei, é o endereço do bloco de disco, onde o registro desse campo vai ser armazenado. Então, supondo que nesse caso o 467 seja um valor de campo de hash, o registro que ele pertence vai ser armazenado em um endereço do bloco de disco que é gerado pela função hash quando aplicado sobre o 467. Eu estou aqui com a tabela hash. Basicamente, eu fiz uma tabela bem simples, em que ao lado esquerdo eu tenho os códigos e ao lado direito eu tenho o nome de funcionários. Bom, se pegarmos pelo código da tabela, que eu tenho aqui a partir do 1 até o 5, e aplicarmos sobre cada um deles a função hash, se eu pegar um exemplo, o código 1, que é o da Maria Eduarda, e aplicar a função hash, o resultado disso vai ser justamente o endereço do bloco de disco onde o registro deve ser armazenado. Bom, a função hash ela pode ser definida como a mais comum, justamente como sendo k mod m, em que a gente vai transformar o código daquela tabela em um número inteiro. E este resultado será o endereço do bloco de disco onde o registro deve ser armazenado. Então, a função mais comum para a função hash, é k mod m, onde k é justamente o valor de campo e m é a quantidade de slots daquela tabela. Apesar de existir a função hash, há algumas outras funções para calcular o endereço onde o registro deve ser armazenado. Uma dessas funções é a função de desdobramento, que é a primeira delas aqui, em que eu posso pegar um número e desdobrar ele em duas partes, e ao somar e calcular o resto da divisão por 100, tendo em vista que podemos supor um espaço de endereços entre 0 e 99, ou seja, com 100 espaços, eu divido justamente o desdobramento pelo tamanho do meu espaço de endereçamento. Então, supondo que eu quero calcular o endereço para o registro onde o campo seja este, que é igual a 235.469, a função de desdobramento permite com que eu divida eles e fique 235 mais 469. Dividindo por 100, eu acho o resultado. Há outras funções também para calcular o endereço de registro. Uma delas é você escolher números aleatórios, como por exemplo, se você tiver o CPF 301-678-92351, eu posso escolher aleatoriamente alguns números entre eles e ele vai ser justamente o endereço onde o registro deve ser armazenado. O problema dessas funções é que elas não vão garantir que todos os endereços sejam distintos, porque o espaço que o valor de um campo pode assumir, ele é muito maior do que o espaço de endereçamento. Então, isso pode ocasionar que alguns endereços se batam, ou seja, alguns registros estejam no mesmo lugar. Bom, com essas técnicas de encontrar o endereço onde o registro deve ser armazenado, pode acontecer de colisões, que é justamente quando um registro
fica no mesmo lugar de outro, e isso não pode acontecer. Então, há algumas técnicas de resolução. A primeira delas é o endereçamento aberto, onde se percorre um caminho a partir das posições subsequentes, onde ocorreu a colisão, até encontrar uma posição vaga. Há também o encadeamento, onde é resolvido de maneira que se coloca um novo registro em um local de overflow não usado e o ponteiro para o endereço. Por fim, tem-se o hashing múltiplo, onde realiza-se uma nova função hash. Se ainda houver colisão, aplica um endereçamento aberto. Se ainda houver colisão, aplica novamente outra função hash e até encontrar um espaço vazio para alocar este registro. Bom, até o momento não se havia falado em hashing externo ou hashing para arquivos de disco. Quando falamos em hash para arquivos de disco, o espaço de endereçamento é feito em buckets. Então, nesse caso, o trabalho de colisões não é tão importante, mas há uma situação que devemos nos preocupar, que é quando o bucket fica cheio e há registros para armazenar. Nesse caso, existem algumas maneiras para expandir o número de buckets. A primeira é chamada de hashing extensível. O hashing extensível, a principal característica é que ele vai trabalhar com diretórios. Então, ele cria um diretório, que na verdade é um array de 2 elevado a d endereços de buckets. D é a profundidade global do array. Então, se um diretório ele contém 8 elementos, D, que é a profundidade, será 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Cada posição desse diretório ele vai corresponder a exatamente o endereço de bucket. Porém, esses endereços não necessariamente eles precisam ser distintos. Então, pode ser que na posição 0 eu tenha o mesmo endereço que na posição 5. É preciso também que uma função hash ela seja implementada no diretório para que o resultado seja a posição do array que está armazenando o endereço de bucket. Além disso, o valor da profundidade, que é o D, ele também pode ser aumentado exatamente quando a profundidade do bucket for igual à profundidade do diretório e estourar. E também a gente pode reduzir pela metade quando a profundidade do diretório se torna maior que a profundidade do bucket. Isso ocorre quando algum registro é excluído do bucket, porque então a profundidade do bucket se torna menor. A vantagem dessa técnica é que o desempenho dos arquivos ele continua o mesmo, independente do que o arquivo cresça, Bom, há outras técnicas também, e uma delas é o hashing dinâmico. O hashing dinâmico a gente pode dizer que é uma evolução do hash extensível. E a diferença principal é que nesse caso a gente vai organizar o diretório de uma forma diferente. E que forma é essa? Na forma de árvores, em que teremos 2 tipos de nós. Um nó esquerdo, que apresenta um ponteiro que corresponde ao bit 0, e um nó direito, digamos assim, que apresenta um ponteiro direito para o bit 1. Já o hash linear, ele é o único que não há necessidade de se trabalhar com diretórios para expandir o número de buckets, mas é preciso do overflow para cada bucket devido às colisões. Então, cada bucket no meu espaço eu vou ter um overflow. Porém, nesse caso do hash linear, quando há uma colisão no registro de estouro, o primeiro bucket ele vai ser dividido em 2, onde o original e o bucket M ele vai ficar no final do arquivo. Então, os registros do bucket original, eles vão ter que ser distribuídos em 2, porque eu dividi no bucket 0 e no bucket M. Assim, os registros eles vão ser distribuídos conforme uma função de hash.
Essa função não é mais aquela comum. Essa função agora é igual a k mod 2m, porque nesse caso vão ser 2 buckets.